Fala, turma do segundo ano, então vamos para mais uma aula. Essa aula é o capítulo de reações e oxirredução, tá? Está lá na página 393. Pessoal, então, é importante falar um pouquinho sobre isso, só diminuir meu vídeo aqui para poder visualizar tudo. É importante, galera, falar um pouquinho sobre as reações de oxirredução. Então, esse navio, por exemplo, você vê completamente corroído pela ação da oxidação do material que é utilizado para fazê-lo. Então, é importante pensar, galera, que o que acontece aí é um fenômeno químico, de uma reação química envolvida, que é a reação de oxirredução, beleza? São processos que podem acontecer tanto naturalmente, como é o caso aí, quanto podem acontecer, galera, de uma forma forçada, tá? Vai aprender um pouquinho mais sobre isso nos próximos capítulos. São processos que acontecem aí no mundo todo, causam muito prejuízo para indústrias, ou até para a gente mesmo, né? E pode ser evitado ou diminuído, mitigado, beleza? Então, antes de falar sobre isso, é importante falar um pouquinho, galera, a respeito do tema e alguns conceitos iniciais importantes. O primeiro deles é o conceito de NOx, número de oxidação, beleza? Então, por exemplo, quando a gente pensa no composto iônico, a gente sempre vai ter o quê? Um elemento cedendo o elétron e o outro recebendo esse elétron, certo? Entre eles formará-se uma ligação iônica porque há íons reais, íons efetivos. Nesse caso, vou ter um cátion positivo e um ânion negativo, beleza? Então, aqui, pessoal, qual que vai ser a carga desses íons? A carga vai ser justamente a quantidade de elétrons que ele perdeu ou ganhou, certo? O sódio, nesse caso aqui do exemplo, perdeu um elétron. A carga dele vai ser mais 1. Já o cloro ganhou um elétron. Então, a carga dele vai ser menos 1. Beleza? Sempre buscando pautar as nossas decisões de perda ou ganho de elétron na regra do octeto, tá? E do eto, se for o caso do hidrogênio ou do hélio. Pessoal, no entanto, se a gente fala sobre composto molecular, a gente não vai ter carga real de íons reais. A gente vai ter uma carga chamada de carga hipotética. Por quê, pessoal? Neste caso aqui, eu não tenho a doação e o recebimento de elétrons, eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, não mais eu falo de carga real, eu falo agora de uma carga hipotética, beleza? Então, essa carga hipotética, ela é justamente o que o NOx representa. Beleza, galera? No entanto, como é que a gente vai encontrar ou basear a nossa carga hipotética? A gente vai baseá-la, galera, na eletronegatividade. Como assim? Perceba que eu tenho aqui, por exemplo, a ligação do hidrogênio ao cloro na molécula de HCl, de ácido clorídrico. Então, para onde essa nuvem vai estar mais desviada? Para o elemento mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo? O cloro, beleza. Então, o cloro é mais eletronegativo, então ele vai desviar mais. Então, galera, nesse caso aqui, quem tem dificuldade com eletronegatividade, dê uma olhadinha no capítulo de propriedades periódicas, tá? Especificamente sobre eletronegatividade. Mas observe o quê? Eu vou ter um polo parcial negativo no cloro e um polo positivo no hidrogênio. Por quê? Porque essa nuvem eletrônica ela se desviou para o lado do cloro. Neste caso aqui, eu tenho uma carga parcial aqui formada, beleza? E eu preciso de quantificar essa carga, que no caso, eu utilizo o valor do NOx, tá? E como é que esse NOx é pensado? Esse NOx é pensado da seguinte forma: é uma carga hipotética, como eu falei. Esse valor é pensado como se eu quebrasse essa ligação. Quebrando essa ligação, quem ficaria com o elétron? Perceba, por exemplo, HCl. O elétron, teoricamente, ele iria para quem? Iria para o cloro. Então, o cloro receberia a carga menos 1. E o hidrogênio ficaria, hipoteticamente, com a carga mais 1, porque ele perdeu esse elétron, certo? Então,
Número de oxidação é uma carga hipotética, baseada em quê? Na eletronegatividade. Beleza, galera. Então, a gente precisa aprender a calcular esse NOx. E tem várias regrinhas que vai deixar a nossa vida bem mais fácil a partir de agora. A primeira regrinha dela é o seguinte, ó, que toda substância simples, ou seja, substância que eu tenho um elemento só, por exemplo, O2, só tem um oxigênio, P4, só tem um fósforo, Ag, só tenho prata, beleza? Então, toda substância que eu tenho somente um elemento, neste caso aqui, o NOx vai ser igual a zero. Por quê? Porque não tem diferença de eletronegatividade. Uma coisa comparada com ela mesma é o quê? É zero, beleza? Prosseguindo, ó, a segunda regra é que alguns elementos têm NOx fixo. Como assim, professor? Então, por exemplo, ó, os metais alcalinos, que são essa galera que está aqui na coluna 1A, eles todos têm o NOx mais 1, beleza? Os metais alcalinos terrosos, que estão aqui na coluna 2A, eles têm todos NOx mais 2. Isso é invariável, tá? Já os halogênios, ó, pulamos para o outro lado da tabela periódica, eles têm NOx menos 1, que é o caso do cloro que a gente viu lá. O cloro está bem aqui, ó. E já os calcogênios, ele tem um NOx menos 2, que é o caso do oxigênio que a gente viu mais atrás aí. Beleza? Agora os outros elementos que também têm NOx fixo, que é útil para a gente saber, ó, prata, NOx mais 1, zinco, NOx mais 2, e alumínio, muito importante, que cai muito em questão, NOx mais 3, beleza? Então, galera, às vezes essa informação, algumas tabelas periódicas já disponibiliza para a gente. Ó. Por exemplo, ó, oxigênio aqui, onde é que ele está na tabela? Menos 2. Flúor, menos 1. Cloro, menos 1. Iodo, menos 1. Aqui eu pulando para o outro lado, ó. Lítio, mais 1. Sódio, mais 1. Potássio, mais 1. Cálcio, mais 2. Berílio, mais 2. Percebe que eu tenho NOx aqui. O aluno atento já percebeu. Mas, professor, tem alguns que tem outros NOx aqui, ó. Por exemplo, nitrogênio. Ele é da família o quê? 5A. Qual que é o NOx que geralmente ele assume? Menos 3. Mas ele pode, às vezes, assumir outros NOx, como mais 5 e mais 3. Tá? Mas esses são casos mais avançados e a gente vai basear o nosso estudo nos casos que mais caem em questões para vocês, beleza? Então, galera, só lembrar da regra anterior, ó. Metais alcalinos mais 1, metal alcalino terroso mais 2, halogênios menos 1, calcogênios menos 2, ouro, zinco e alumínio. Aí, algumas exceções a gente vai aprendendo aos poucos. Não precisa saber todas as informações. É para vocês saberem que eu consigo, sim, basear-me na tabela periódica para encontrar essas cargas. E algumas tabelas já deixam essas cargas já disponíveis para a gente, tá? Pessoal, prosseguindo, ó, o NOx de alguns elementos químicos, as substâncias é fixo. O exemplo que a gente falou aqui, ó, por exemplo, ó, KCl, o potássio tem NOx mais 1 e o cloro tem NOx menos 1. Potássio, ele é membro de qual família? Metais alcalinos, mais 1. E o cloro é metal dos halogênios, menos 1. Beleza? Então, através daí, a gente já conseguiu calcular. Igual outro exemplo aqui, ó. O NOx do cálcio, ele é mais 2. Ele é membro da 2A. Qual seria o NOx, então, do OH nesse caso aqui, ó? Façam a conta aí. Se você fizer a conta, você vai perceber que o NOx aqui do OH é menos 1. Esse íon poliatômico aqui, beleza? Galera, então, ó, NOx fixo é útil porque, a partir dele, eu sabendo um NOx fixo, eu consigo calcular o outro. Ó. Por exemplo, ó, o hidrogênio, ele tem um NOx mais 1. Ele está acima da família dos alcalinos dos metais alcalinos. Aí, ó, como é que eu posso usar essa informação para calcular o do enxofre? Ó? Se eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem carga mais 1, para contrabalancear, eu vou ter que ter o quê? Menos 2. Ah, mas professor, agora você complicou. Ó, então vou te explicar com calma aqui mais adiante aí, tá? Guarda essa dúvida aí que não vamos chegar lá agorinha. Então, o que eu quero que você guarde é NOx fixo de alguns elementos. Vai ser útil para algum momento para mim. Então, tem que saber
essas regrinhas da tabelinha que eu deixei pronta para vocês aqui, tá? Ó, então vamos lá, ó. Alguns casos particulares que eu posso ter variações, ó. O hidrogênio eu falei para vocês que no geral ele é mais um. Beleza, ele é mais um no geral. No entanto, ó, quando ele tiver hidreto metálico, ou seja, hidrogênio combinado com metal, ele vai ter um NOx menos 1. Beleza? Oxigênio, no geral, menos 2. Lembra lá por quê? Porque ele é morador de onde? Ó? Dos calcogênios. Então, o NOx no geral dele é menos 2. Mas há exceções. Qual exceção é essa? Peróxidos, que ele tem menos 1. Exemplo de peróxido, H2O2. Escreva esse exemplinho para você não esquecer aí. Superóxidos, tem NOx meio. Fluoretos, mais 1. E fluoretos, mais 2. Lembrando que eu tenho duas formas de comparar o fluoreto. Mas, professor, o hidrogênio, o oxigênio vai ter carga positiva. Como assim? Galera, lembre-se que o flúor ele é mais eletronegativo do que o quê? Do que o oxigênio. Logo, ele vai roubar para si esse elétron. Beleza? Por isso que ele vai ficar positivo. Ok, galera? Então, ó, fazendo alguns exemplos. Ó. Isso aqui eu tenho um peróxido. Ó. H2O2. Hidrogênio vai ser mais 1. Mais 1, mais 1. O oxigênio, para contrabalancear, vai ter que ser o quê? Menos 1. NaH. Hidreto metálico. Ó. O hidrogênio está aqui e o sódio está aqui. Hidreto metálico, então, ó, o NOx do sódio vai ser mais 1 e do hidrogênio, menos 1. Fluoreto, agora com 2 oxigênios, HO2F2. Ó, se o flúor tem NOx menos 1, o oxigênio vai ter que ter NOx mais 1. Beleza? Fórmula do fluoreto agora, OF2. Se o flúor tem NOx menos 1, o oxigênio para contrabalancear tem NOx mais 2. Beleza? Pessoal, agora nós chegamos na dúvida que você pode ter levantado agora. Mas como é que ele está calculando esses NOx? Sabendo o NOx de um dos elementos. Ó. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui ó, FeSL3. Como é que eu sei o NOx do ferro que ele é mais 3? Através de uma continha que eu faço. Que continha é essa? Ó? A soma do total do NOx tem que ser igual a 0 em moléculas neutras. Ó. Você está vendo alguma carga aqui? Representada aqui em cima do elemento? É um íon? Não. Beleza. Ó. Então, a soma é 0. Agora, vamos pensar comigo. Ó. Eu tenho um cloro, tenho 3 cloros, cada um deles com carga menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 1, menos 3. Para eu somar e dar 0, o que eu tenho que fazer? Somar com mais 3. Porque menos 3 com mais 3 vai ser igual a 0. Neste caso aqui, galera, eu calculei o NOx do ferro a partir do conhecimento desse NOx fixo aqui, do cloro. Beleza? Então, ó, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Dióxido de carbono, CO2. CO2. O NOx do carbono, a princípio, é desconhecido. O NOx do oxigênio eu sei, porque ele é menos 2, ele é calcogênio, NOx fixo. Beleza, ó, então vou fazer o quê? Ó? X mais 2 vezes o NOx do oxigênio, porque eu tenho 2 oxigênios, é igual a 0. Aí eu resolvo a continha. X menos 4 é igual a 0, X é igual a mais 4. Logo, o NOx do carbono é mais 4. Beleza, galera? Então, ó, uma pequena variação, muito pequenininha, mas tem que ser dada uma atenção. Ó. Quando eu tiver um íon, em vez de ser 0, vai ser o quê? A carga do íon, porque o elemento não está mais neutro, o elemento agora é 0. Vou fazer um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho aqui o enxofre comparado com o oxigênio. Tenho 4 oxigênios. Ó. 4 oxigênios. Cada um deles tem um NOx menos 2. Então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, ó, X com menos 8 tem que ser igual a 0? Não, tem que ser igual à carga do íon, que no caso aqui é menos 2. Aí eu encontro X é igual a mais 6. Então, esta é a carga do enxofre nesse caso. Beleza, galera? Prosseguindo, ó. Um exemplo, ó. Esse exemplo vai fazer a mesma continha, ó, NH4.
E tem qual que é a carga do íon? Mais um, porque só tem um mais aqui. Eu omiti o 1, tá, gente? Quando eu não coloco o número, é porque a carga é mais um. Ó. Só o mais, o sinal mais positivo. Então, ó, eu tenho 4 hidrogênios, cada um com carga mais um. E tenho X, que é a carga do nitrogênio que eu quero descobrir. Logo, X mais 4 é igual a 1. E logo, X é igual a menos 3. Beleza? Então, aqui, ó, do lado de cá da equação, eu não coloquei zero mais. Eu coloquei a carga do íon, que é essa carga que está aqui. Beleza, galera? Então, vamos lá, ó. Oxirredução. Oxirredução, galera, são reações químicas. Faltou um tio aqui. Vamos lá colocar esse tio aqui. Beleza, galera. Vamos voltar lá. São reações químicas no qual eu vou ter o quê? A troca de elétrons. Como assim, professor? Ó, perceba o seguinte, ó, o cobre tem carga 2+. Ele recebeu 2 elétrons. E vai ficar o quê? Cobre 0. Por quê? Como é que você sabe que ele ficou cobre 0? Ó, pensa o seguinte, ó, ele tem carga 2+. Entrou dentro do átomo dele 2 elétrons. Cada um deles possui a carga menos 1. Ó. Então, ó, cada elétron anula uma carga. Como eu tenho entrando 2, o NOx vai passar a ser 0. No caso da oxidação, ó, no caso da oxidação, eu tenho o zinco 0 e o zinco 0 passa a ser zinco 2. Por que ele fica 2+? Porque ó, saiu 2 cargas negativas, saíram 2 elétrons. Beleza? Então, sempre eu tenho trocas de elétrons, um recebe e o outro doa. Um na reação de redução e outro na reação de oxidação. Beleza? Então, são 2 reações que acontecem, galera, ao mesmo tempo. Um recebendo e outro doando. Um doando, outro recebendo. Beleza? Reações simultâneas. Ó, oxidação. A oxidação acontece o quê? É aquele átomo, aquele participante que vai ceder elétrons. Por exemplo, ó, o zinco cedeu 2 elétrons. Ele doou 2 elétrons. Ele liberou 2 elétrons. Beleza? Então, o que está acontecendo com o zinco? Ele está aumentando o seu NOx. O NOx dele era 0. Agora passou a ser mais 2. Beleza? Agora, a redução é o contrário. Redução é aquele elemento, aquele átomo que está recebendo o elétron. Recebendo, olha só, o cobre era 2+, ele recebeu 2 elétrons, logo passou a ser cobre 0, beleza? Pessoal, note que quem está recebendo elétron está diminuindo o seu NOx. Olha só, eu estou saindo de mais 2, estou passando a ser 0. Beleza, galera? Ó, oxirredução são processos que acontecem ao mesmo tempo. Resumindo aqui, ó, oxidação é quem doa elétrons. Quem doa elétrons, oxidou. Se ele oxidou, o que ele fez com o colega dele? Ó? Ele provocou a redução do colega. Beleza? Então, ele vai ser um agente redutor. E o NOx dele aumentou. Beleza? Agora, ó, na redução, quem sofre redução recebe elétrons. Recebeu elétrons, reduziu. Se reduziu, o que ele provocou no colega? Ele provocou no colega dele a oxidação. Então, ele vai ser um agente oxidante. O que aconteceu com o NOx dele? O NOx dele diminuiu. Beleza? Então, ó, o NOx aqui vai ficar Cu2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Beleza? Aqui eu tenho 2 figuras legais para vocês visualizarem. Ó. Este aqui é o zinco metálico, zinco 0. E quando ele oxida, vira o quê? Ó? Ele vira zinco oxidado. Beleza? Agora, a placa de cobre aqui, ó. Essa placa de cobre, o cobre 0, ele é bem vermelhinho assim, ó. O cobre oxidado, ele é verde. Então, ó, esse cobre aqui, ó, esse cobre 0, ele tá mais para cá, ó, o vermelho.
Já o cobre oxidado, ele é o verdinho aqui. Ah, pessoal, eu quero saber disso. Ó. Com essa informação, galera, você sabe por que a Estátua da Liberdade é azul. Ela é feita em sua origem de cobre metálico. Então, quando ela foi feita lá no passado, ela era bem vermelhinha. Com o passar do tempo, esse cobre foi oxidando, e por isso que ela ficou azul. Beleza? Prosseguindo, galera. Ó. Uma lei importante saber é a lei de conservação de massa, lei de Lavoisier. Relembrando, ó, o que ela fala? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Olha só essa equação. Ó. Magnésio mais oxigênio. Eu tenho 24 gramas de magnésio mais 16 gramas de oxigênio. Qual que é o total aqui? Ó? 24 mais 16 é igual a quanto? 40. Formou óxido de magnésio. Quanto óxido de magnésio formou? 40 gramas. Então, ó, a soma da massa dos reagentes, 40, foi igual à soma da massa dos produtos. A mesma quantidade que eu tinha de massa antes, eu vou ter depois. Beleza, galera? E com isso deriva o fato que o mesmo número de átomos que eu tinha antes vai ser o mesmo número de átomos que eu tenho depois. Como assim? Ó? Olha só, olha essa reação. H2 mais H2 combinando com oxigênio para dar molécula de água. Ó, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Quanto que eu tenho depois? 1, 2, 3, 4. Quantos átomos de oxigênio eu tinha antes? 1, 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho depois? 1, 2. Beleza? Então, ó, o número de átomos de cada elemento é igual. Pessoal, uma coisa importante quando nós falamos aqui das reações de oxirredução é que agora eu estou lidando com elementos, no entanto, mas eu estou lidando também com elétrons. Por quê? Eu tenho elétrons sendo transferidos. Como assim, professor? Ó, aqui, ó, eu tenho o ferro, por exemplo, ele está recebendo 2 elétrons para virar ferro 2+, certo? Já o SN, ele está doando 2 elétrons. Então, perceba que eu tenho o quê? Uma quantidade de elétrons sendo recebida e outra quantidade de elétrons sendo doada. Como o saldo tem que ser 0, então, ó, eu tenho que ter um balanço de elétrons. Eu tenho que colocar a mesma quantidade de elétrons antes com a mesma quantidade de elétrons depois. Para quê, professor? Para cortar, ó, esses 2 elétrons antes, vai cancelar esses 2 elétrons depois. Eu tenho 2 reações simultâneas, reação de semi-reação de redução e semi-reação de oxidação. Quando eu somo as duas, ó, eu vou resultar nessa reação aqui. E por que você não está contando o elétron aqui? Porque eles se balancearam, eles se cortaram. Houve um balanço de elétrons, balanço de cargas. Ok, galera? Então, ó, esse aí foi o balanço de cargas. Cargas reais, no caso dos compostos iônicos, e cargas hipotéticas, no caso de compostos moleculares. Balanceamento de equações por oxirredução. Então, ó, lembra que a gente aprendeu a balancear de acordo com o número de átomos. Lembra o número de átomos que eu tenho que ter antes? É o mesmo número de átomos que tem que ser depois. Por isso eu coloco aqui, ó, 2H2 mais 1O2, dando 2 águas. Então, esse foi um balanço material, no qual eu balanceei a quantidade de átomos que estavam participando da reação. Agora, nas reações que tem troca de elétrons, eu também tenho que balancear os elétrons. Então, eu preciso de alguma estratégia para fazer isso. E qual é a estratégia que eu uso? Eu uso de algumas regrinhas. Então, ó, eu tenho um passo a passo que eu vou ensinar para vocês a partir de agora de como fazer isso. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, ó, qual que é esse passo a passo? Primeira regra, ó, sempre que eu tenho uma reação que eu tenho oxirredução, eu vou colocar o NOx de cada um desses elementos. Como é que eu calculo, professor, por exemplo, o NOx do MN? Ó? Eu sei, olha só, galera, vou calcular como? Ó? Vou calcular sabendo o NOx do oxigênio, sabendo o NOx do potássio. Como é que eu sei disso? Ó? Oxigênio é -2, morador dos calcogênios, e potássio é metal alcalino. Logo, o NOx dele é +1. Beleza? Pessoal, se tiver dúvida quanto a como calcula esse NOx,
e dê um toque lá, não fique com dúvida não, beleza? Então, ó, NOx mais 1, mais 7, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Calculei o NOx para cada elemento aqui presente, beleza? Depois que eu calculei o NOx para cada elemento presente, ó, eu vou encontrar quem? O quê? Quem reduziu e quem oxidou. Ó. Por exemplo, ó, o MN está passando de mais 7 para mais 2. Então, ó, o que está acontecendo com o NOx dele? Está diminuindo. Se está diminuindo, ó, ele está sofrendo o quê? Redução. Beleza? E o cloro aqui do HCl, ele tinha NOx menos 1 e passou para cloro 0 aqui. Então, o que aconteceu com o NOx dele? Aumentou, está sofrendo oxidação. Então, ó, quem sofre redução vai ser o quê? Quem sofre redução vai ser o agente oxidante. E quem sofre oxidação vai ser o quê? O agente redutor. Beleza? Ó, então vou calcular primeiro, ó, o delta NOx para cada um desses carinhas aqui, ó. Qual que é o delta NOx do MN que eu vou ter, ó? Eu tinha o NOx 7 e fui para o NOx 2. O delta NOx vai ser o quê? 7 menos 2. Então, a variação foi quanto de NOx? 5. Agora, do CL aqui, que está dentro do HCl. Eu tinha o NOx menos 1 e fui para o NOx 0. Qual foi a variação? 2. A variação foi 1. Nesse caso aqui. Uma informação que faltou para vocês, que está omitida aqui, galera, você pode ter percebido que a variação foi 1, é que esse delta NOx, ele é sempre multiplicado pelo quê? Pelo maior índice do elemento. Qual foi o maior índice aqui presente do MN aqui, ó? MN foi 1, certo? MN foi 1. Então, eu fiz a diferença, 7 menos 2 deu 5. No entanto, ó, vezes 1 vai continuar 5. Nesse caso aqui, ó, menos 1 menos 0 vai dar o quê? No caso, vai dar 1. Só considero só o valor absoluto, tá? Não considero o sinal, não. No entanto, tem que multiplicar por quem, ó? Eu tenho que multiplicar pelo maior subíndice, ó. No caso, eu tinha 1 aqui e 2 aqui. Multipliquei por 2. Beleza? Depois que eu tenho esse subíndice, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocá-lo trocado. Como assim, ó? O subíndice do oxidante eu vou colocar no redutor e do redutor no oxidante. Então, vamos lá. Ó. O delta NOx do KMNO4 é 5. O delta NOx do HCl é 2. Aí eu coloco ele onde? Ó? Vou colocar... Deixa eu colocar, para tornar isso mais fácil, eu vou colocar essa informação para vocês aqui. Aqui, galera, ó. Olha só, eu tenho um delta NOx. Então, esse delta NOx eu calculei no passo anterior, beleza? Então, ó, o KMN é 5 e o HCl é 2. Aí eu posso colocar esse 5 em duas posições. É sempre trocado, tá? Então, o 5 vai para onde? Ou para cá, ou para cá. Onde eu vou colocar, galera? Desse lado de cá ou desse lado de cá? Eu sempre opto por colocar no lado onde eu tenho o maior subíndice. Ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Logo, eu vou colocar esse subíndice 5 onde? Em frente do 5Cl2. Beleza? Agora, do KMN. Ó. O KMN, eu tenho a possibilidade de colocar ele aqui, o 2 aqui, ou colocar o 2 aqui. Então, qual 2 que eu estou falando? Ó? Esse 2 do delta NOx do HCl. Lembra que eu inverti. Eu inverti, meu jovem. Vamos lá. Ó. Então, eu posso colocar ele aqui ou ele aqui. Onde eu vou colocar? Eu vou colocar do lado que tem o maior subíndice. Nesse caso aqui, ó, são iguais. Então, eu opto por colocar de um lado que
eu vou fazer por tentativa e erro. Então, optei por colocar a princípio aqui, certo? A princípio, eu coloquei esse lado aqui. Então, continuando, pessoal. Depois que eu coloquei subíndices no lugar, o que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou colocar, esse é justamente o passo que eu acabei de fazer aqui, coloco o subíndice do lado que tem o maior, que é o passo 4, vamos ao passo 5. Aí, por fim, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o resto dos coeficientes. Como assim? Ó? Por exemplo, eu coloquei o 2 aqui e o 5 aqui naquele passo anterior. O que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou ajustar o resto. Como assim? Ó? Vou ajustar o KMN, o H4, o HCl, o KCl, o H2O que sobraram. Eu gosto de falar para o aluno sempre seguir essa ordem. Ó. Eu ajusto primeiro metais, depois não metais, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, quem que eu tenho de metal precisando ser ajustado aqui? O K aqui, ó. O K e o MN aqui. Já vou ajustar. Quantos MN eu tenho desse lado de cá? Eu tenho 2. Quando eu tenho desse lado de cá, eu tinha só 1. Então, eu coloco um 2 aqui para ajustar. Já ajustei o metal. Agora, ó, vamos ver agora o cloro. Como é que está o cloro? O cloro é um não metal, certo? Então, ó, cloro eu tenho 4 cloros aqui, com mais 10 cloros aqui. Aí, então, fiquei com cloro faltando aqui, certo? Então, fiquei com 14. Com 14 cloros. Beleza, então, tem um problema? Sim, tem um problema. Perdão, fiquei com 16 cloros. Tem um problema? Tem. Então, ajustei aqui e coloquei o 16. Beleza? Agora faltou... Perdão. Voltando aqui, ó. Então, ó, eu tenho um problema aqui, porque eu tenho 14 aqui e aqui eu tenho só uma possibilidade. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou ajustar aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2 aqui e vou ficar com 16, ó. 16 cloros. Eu vou ter 2, 4 aqui, 2 vezes 2, 4. Com mais 5 vezes 2, 10, 14. Coloquei mais 2 aqui e aqui já bateu 16 de um lado, 16 de outro. Beleza, agora, e o hidrogênio? Ó? O hidrogênio, então, eu vou ter que ajustar, porque eu tenho só 2 hidrogênios lá de cá, no passo anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer, coloco um 8 aqui, 8 vezes 2, 16 hidrogênios. 16 de um lado e 16 de outro. Então, está balanceado. Beleza, galera? Oxigênio está ok. Então, está tudo balanceado. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu faço o passo, ó. Qual que é o passo a passo? Calculo o NOx. Vou descobrir esse delta NOx e vou multiplicar pelo maior subíndice. Depois que eu tenho um delta NOx, eu vou estabelecer o delta NOx do oxidante. Eu vou passar para o redutor e do redutor eu vou passar para o oxidante. Coloco invertido. Substituo nele na equação. Onde é que eu substituo? Do lado que você tem maiores subíndices para aquele elemento. Depois eu faço o quê? No último passo, eu vou ajustar os átomos nessa ordem. Metais, não metais, hidrogênios e oxigênio. Beleza, galera? Pessoal, então, como eu percebo que a gente vai precisar de mais tempo, eu vou dividir essa aula em 2 partes. Vai ser a primeira parte teórica e agora a gente vai entrar em questões, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Nos vemos na próxima videoaula.